Oi, gente, boa noite a todos. Então, vamos iniciar mais uma videoaula teórica da disciplina de Anatomia Animal Comparada. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o sistema digestório. Como eu falei para vocês, ele é um sistema que é um pouquinho maior, tanto que a gente vai precisar de 5 videozinhos para falar sobre ele, tá? Bom, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos então, né, gente? Como a gente estava conversando na aula passada, os estômagos dos animais, os mamíferos especificamente, eles vão se caracterizar porque eles se diferenciam, na verdade, com relação à sua mucosa, e eles podem ser classificados de acordo também com a quantidade de compartimentos que eles possuem, tá? Então, quando o animal ele tem um único compartimento estomacal, ele é chamado de monogástrico, né? Ou unicavitário. Tá? Então, eles vão ter um estômago monogástrico ou unicavitário. Quando o animal tem mais de um compartimento estomacal, a gente fala que ele tem um estômago que é pluricavitário ou poligástrico, tá? Então, um estômago pluricavitário, ele vai ser um estômago que vai ser formado por 4 compartimentos estomacais, tá? Nós temos o rumen, nós temos o retículo, nós temos o omaso e nós temos o abomaso, certo? A diferença entre eles vai estar justamente com relação à mucosa, tá? Então, o rumen, ele vai se caracterizar porque ele tem a mucosa formada por papilas ruminais, certo? Que vai dar essa característica a ele. No caso do retículo, nós vimos que ele é formado pelas cristas reticulares, tá? No caso do omaso, ele vai ser formado pelas lâminas omasais, que dá a impressão que são várias folhinhas, uma empilhada sobre a outra, e ele vai ter aquelas lâminas que vão ajudar justamente, como a gente conversou na aula passada, a triturar o alimento, certo? E nós temos o último estômago, que se assemelha a um estômago unicavitário, né, mas que é o quarto compartimento aí do estômago pluricavitário, que é o abomaso, tá? Que ele vai se caracterizar porque ele é formado por pedras espirais. Então não se esqueçam disso. Os estômagos, eles se diferenciam de acordo com a sua mucosa estomacal, tá? E elas são papilas ruminais, cristas reticulares, lâminas omasais e as pregas espirais, certo? Agora a gente vai dar continuidade, né? Vamos para a estrutura de número 5 que compõe o sistema digestório, o intestino, né, gente? Qual será que é a função do intestino, né? Onde que ele vai ser localizado aí no animal, no ser humano? Então, olha aqui, ó, gente, o intestino, ele vai ser a parte caudal, tá, do canal alimentar, ou seja, do tubo digestivo. Ele vai iniciar no piloro, tá, que é uma região que é a última porção do estômago, e ele vai prosseguir até chegar aqui, ó, no ânus do animal, que é onde aquilo que o corpo não aproveitou vai ser eliminado através das fezes, tá bom? Gente, o intestino, ele se subdivide em dois. Nós temos o intestino delgado e nós temos o intestino grosso, tá? A diferença entre eles não vai estar com relação ao diâmetro, tá, gente? Então, nem sempre essa questão de diâmetro, delgado, né, fazendo referência a fino, grosso relativamente vai ser um parâmetro para dizer assim que um é mais fino, outro é grosso. Nem sempre isso se aplica, tá? Mas foi o que deu nome justamente à estrutura. O intestino delgado, gente, ele vai começar em uma região que é chamada de piloro, que, como eu falei para vocês, é a última porção do estômago, e ele vai até uma estrutura que é chamada de seco, tá? Que é um órgão que ele vai se caracterizar porque ele vai ter uma ponta cega, tá, gente? Então ele não, a ponta desse órgão aqui, ele não vai se comunicar com nenhum outro órgão. Então é uma estrutura bastante interessante, principalmente nos equinos, tá? Já a gente vai conversar sobre isso. Bom, o intestino, como eu falei para vocês, ele se divide em dois, o delgado e o grosso. Vamos conversar sobre ele de forma isolada, pra gente ver quais são as funções que cada um desempenha, tá? O intestino delgado, gente, ele tem duas funções extremamente importantes. Uma delas é porque eles vão fazer a digestão enzimática, tá? Então, eles fazem a degradação das substâncias que vêm lá do estômago, né, produzindo algumas enzimas, certo? E uma coisa interessante é que os alimentos que vêm lá do estômago, eles vão completar a sua digestão química justamente aqui no intestino delgado. Então a gente tem digestão ocorrendo aqui e aqui a gente também vai ter absorção de nutrientes, tá? Mas a gente vai ver que a absorção ela vai acontecer de forma muito mais eficiente lá no intestino grosso, tá? Tô com o pescoço meio duro, gente. Ai, de cansaço. Vamos lá. E uma coisa muito importante.
a gente vai ver qual que é o papel das glândulas anexas aqui em diante, tá, gente? Então, aquelas glândulas anexas que a gente viu que elas ajudam o sistema digestório, elas entram em ação, porque elas vão produzir algumas substâncias que vão ajudar na digestão, né, e na absorção aqui nos intestinos, tanto no delgado quanto no grosso. Então, aqui no delgado, a gente vai ter o pâncreas produzindo algumas enzimas pancreáticas que vão eliminar essas enzimas justamente nessa porção para ajudar na digestão enzimática, tá? Quem são essas enzimas? A tripsina, a quimitripsina, a lipase, que é uma enzima que vai quebrar lipídio. Nós temos as enzimas que quebram leite, a lactase, a maltase, que quebra o malte, a sacarase, que quebra a sacarose, as disacaridases, que vão quebrar os monossacarídeos, tá? Então, todas essas enzimas aqui, elas vão ser produzidas no pâncreas e liberadas nessa primeira porção aí do intestino delgado, tá, gente? E aí fica até uma dica para vocês. O pâncreas, ele sempre está próximo ao intestino delgado. Então, se vocês fossem achar no laboratório onde que estava o pâncreas, era só lembrar, nossa, que é próximo ao intestino delgado. O intestino delgado, ele é muito fácil de a gente identificar, justamente por conta das várias voltas que ele faz, né, no animal, como a gente pode observar aqui. Então, olha aqui, ó, que a gente tem no intestino delgado no animal, certo? Aí a última porção aqui, intestino grosso. Bom, então o intestino delgado, como a gente viu, ele tem como função a absorção e ele faz a digestão enzimática, certo? E como que é a mucosa do intestino, né, gente? A mucosa do intestino, gente, é formada por vilos, também chamadas de vilosidades, né, justamente por conta do aspecto dele. E essa característica de parecer que é formado por vários vilos, né, desse aspecto de vilosidade, vai ser muito importante porque esse formato aqui, dessas estruturas, é que vão aumentar a superfície de absorção, tá? E é nessa região aqui também que podem ser sintetizadas as enzimas, que na verdade, sintetizada não, né, gente? É nessa região que vai ser liberada as enzimas que vêm lá do pâncreas, tá? Corrigindo. Sintetizado não. As enzimas lá do pâncreas, elas vão ser liberadas aqui, certo? E uma coisa bastante interessante é que os animais, nas suas primeiras semanas de vida, eles já vão ter essa característica enzimática, né, no intestino delgado. Bom, gente, então como eu falei pra vocês, né, o ducto pancreático, né, ou seja, os ductos do pâncreas, eles vão liberar, né, substâncias aqui no intestino delgado, tá? E aí nós vimos que tem todas aquelas enzimas que vão atuar justamente aí fazendo a digestão enzimática. Além disso, o fígado, ele também é uma glândula anexa e ele também vai entrar em ação, porque ele produz a bile, tá? E a bile, ela vai ser liberada aqui, né, no intestino delgado, justamente porque ela tem um papel muito importante. Ela faz a emulsificação de gordura, ou seja, ela quebra a gordura. E aí alguns lipídios, eles podem ser aproveitados e outros não, aí vão ser eliminados junto com as fezes, certo? Gente, o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, ela é a porção fixa, certo? Nós temos a segunda porção aqui, ó, que é o jejum, certo? E nós temos a última porção do intestino delgado, que é o ilho, certo? Notem que o intestino delgado, ele varia bastante de espécie para espécie, né? De acordo com sua conformação. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um estômago humano, olha como que é organizadinho. Agora, olha aqui o do animal. Também é organizadinho, né? Mas notem a quantidade de voltas que ele dá, certo? Aí nós temos a primeira porção aqui do intestino delgado, que é o duodeno. E dica pra vocês, né? O duodeno, como ele é uma porção física, ele vai estar ligado aqui ao estômago, tá, gente? Aí nós temos a segunda porção, que é o jejum, certo? Que ele costuma ser a porção maior nos animais, certo? Que é esse aqui, ó. E aqui nós temos a última porção, né? Que é o ilho, certo? Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma das porções do intestino delgado de forma isolada. Começando aí pelo duodeno, tá, gente? O duodeno, ele vai ser uma porção ativa, não só de digestão enzimática, mas ele também vai absorver uma série de nutrientes. Inclusive, parte desses nutrientes vão ser mandados para o sistema circulatório, tá? E ele vai ser localizado
próximo ao intestino delgado, tá? Então, próximo não, ele vai estar na região proximal do intestino delgado. Então, quer dizer que ele vai estar na região proximal, que é a região que a gente utiliza para dizer assim, que está mais próximo ao tronco, certo? E ele vai se prolongar da porção pilórica, que é o final do estômago, né? Até o jejum, que vai ser a próxima estrutura que constitui o intestino delgado, certo? E, gente, o termo duodeno, ele vem do fato de que ele lembra como se fosse 12 dedos um do lado do outro, tá? Então a gente costuma dizer assim, por conta do comprimento, que vai ser assim, 12 dedos um ao lado do outro, que é o que deu denominação, tá? Então o comprimento dele é aproximadamente igual à largura de 12 dedos, um do lado do outro. E, gente, o duodeno, como eu falei pra vocês, ele vai ser a porção fixa do intestino delgado, tá? Então, a gente consegue identificar ele numa peça anatômica porque ele vai ser uma porção que está fixa. Ao contrário das demais porções do intestino, que a gente consegue manusear bem, dá a impressão que ela está solta lá dentro da cavidade abdominal, certo? Por que fixa, né, gente? Porque ele vai estar unido ao estômago, então ele tem que estar fixado nessa região. Até porque o estômago ele vai passar o alimento para essa região e dessa região vai seguir para as demais partes, tá? Aí aqui tá mostrando pra gente, né, o duodeno de um equino, certo? E notem que aqui a gente tem o estômago. Pessoal, a próxima porção aí do intestino delgado é o jejum, tá? O jejum ele vai ser a parte mais extensa do intestino delgado e ele recebe esse nome porque ele sempre tá em jejum, tá? Na verdade é porque ele sempre vai estar vazio. Mas por que ele fica sempre vazio, né? Porque o alimento ele não fica parado aqui, tá? É muito rápido a função que essa região aqui vai exercer e aí depois o bolo fecal já vai seguir para a próxima região, que é o ilho, certo? Então, ele recebe esse nome porque ele está sempre vazio, tá, gente? Essa estrutura aí, ela vai ser localizada, ó, entre o duodeno, que é a primeira porção, né, do intestino delgado, e o ilho, que é a última porção do intestino delgado, certo? E a função do jejum é porque ele vai ser uma porção extremamente ativa de absorção de água, tá? E de nutrientes também. E a mesma coisa que eu falei pra vocês anteriormente. Os componentes que vão ser absorvidos aqui, que eles veem que dá pra utilizar, aí vai ser mandado pro sistema circulatório, e aí do sistema circulatório é distribuído para células corporais, para tecidos, órgãos e assim por diante, certo? E o jejum, ele vai caracterizar porque sua parede da mucosa intestinal, ela costuma ser mais espessa, tá? Notem aqui, ó, gente, aqui nós temos o jejum, tá? Aqui vai ser o jejum justamente de um equino, tá? Vocês estão vendo que aqui a gente tem uma estrutura que parece uma redezinha? Isso aqui, gente, é o mesentério, tá? Inclusive, essas estruturas aqui, elas que vão ajudar a fazer a absorção dos nutrientes e mandar para as demais partes do corpo. E aí nós temos a última porção do ilho, né, gente? Notem que a porção do ilho, ela é uma porção que ela é mais pequenininha, ela é mais curtinha, certo? Essa região aqui, ela também vai ter uma função, né? Aqui também vai ter a absorção de água e nutrientes. E também pode ter a reabsorção de alguns nutrientes aqui também, tá? Então, a primeira porção do intestino delgado, duodeno. A porção mais longa, jejum. A última porção do intestino delgado, ilho. Notem que tanto um quanto o outro tem uma função muito importante que é a absorção de nutrientes. E uma coisa interessante, gente, depois que o bolo fecal, né, a futura fezes, sai aqui do ilho, ela vai para o intestino grosso um pouquinho com aspecto mais paposo, tá? E aí nós temos a próxima estrutura, que é o intestino grosso. Aqui a gente vai ter a função só de absorção, inclusive é aqui que a gente tem uma maior absorção de água, tá? No intestino grosso a gente tem uma população microbiana, tá? Que é muito semelhante ao rumen, e lá essas bactérias, esses micro-organismos, eles vão fermentar o bolo fecal que tá chegando lá, certo? Vão produzir ácidos graxos voláteis e também vão produzir proteínas microbianas, que é o que vai ajudar a digerir ainda mais essas substâncias, né? E fazer a absorção também, tá? Mas a função principal aqui do intestino grosso, e que eu diria a que vai caracterizar ele, vai ser a absorção, tá? Agora o intestino delgado, ele faz uma digestão um pouco mais eficiente. E, gente, em alguns animais, o intestino grosso, ele vai ser mais desenvolvido justamente por conta que ele tem uma porção dele, né, que vai atuar como uma câmara de fermentação.
que é o que acontece, por exemplo, nos equinos, tá, gente? O intestino grosso dos equinos é muito desenvolvido justamente pelo fato do estômago dele ser mais pequenininho, mais curto, e o alimento ficar armazenado ali temporário, porque a magia nos equinos acontece aqui, ó, no intestino grosso. Bom, o intestino grosso, além de fazer a absorção de água, ele também é muito importante porque a flora, não, né, que esse termo caiu em desuso, né, gente? A microbiota desses animais vai ajudar na produção de vitamina B e K, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu acabei falando aqui, eu usei um termo de desuso, só pra vocês tomarem cuidado, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente não usa mais o termo flora, a flora para se referir aos micro-organismos. Flora intestinal, certo? É errado usar esse termo. O termo correto é microbiota, tá? Microbiota intestinal. Microbiota estomacal, no caso dos ruminantes, certo? Então tem que tomar cuidado com esses termos. Então o termo flora que é o desuso, tá? Toma cuidado para não falar essas coisas erradas, certo? Gente, o intestino grosso, ele vai se compor de 3 partes. Nós temos o seco, nós temos o colo e nós temos o reto, tá? O seco, ele vai ser a primeira porção do intestino grosso, certo? A segunda porção ele vai ser o colo, e aí ele é dividido em 3 partes. Nós temos o colo ascendente, que é justamente a parte do intestino grosso que vai estar subindo, né? O colo transverso, que vai receber esse nome justamente por conta de ele estar nessa posição longitudinal. E a gente tem o colo descendente, que é o colo que vai descer lá para a última porção do intestino grosso, que é o reto, certo? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, o duodeno, né, que é o intestino delgado, a primeira porção dele. Aqui a gente tem o intestino delgado por inteiro, né, vai estar o jejum, vai estar o ilho. E aqui a gente tem o intestino grosso, ó. A primeira porção dele vai ser o seco. Característica do seco, que a gente já vai conversar, é que ele vai ser um órgão que é como se ele tivesse uma parte cega, tá? Ele não vai estar interligado com nenhum outro órgão, tá? Então é fácil de a gente conseguir identificar ele lá no laboratório. E aí nós temos o colo, né, ascendente, o colo descendente, e aqui a gente tem o colo transverso, certo? E a última porção do intestino grosso, que é o reto. Notem aqui essa imagem, ó, aqui a gente tem o trato intestinal de um suíno, certo? E aí nós temos as 3 porções que vão constituir o intestino grosso. A primeira dela, que a gente consegue identificar logo de cara aqui, ó, porque ele vai ter a ponta cega, né? Aí nós temos o colo, que vai ser essa região em verde aqui. Notem que ele faz várias curvas, né? É por isso que a gente costuma dizer colo ascendente, e aí a gente tem essa última porção aqui, que é o colo descendente. Por que colo descendente? Porque ele tá indo para o ânus, tá? Que é a última porção aí do intestino grosso. Lembrando que o reto é onde o bolo fecal fica armazenado até essa região ficar cheia, né? E o animal ele sentir vontade de defecar, tá? Olha aqui, a mesma coisa. Aqui a gente tem o trato intestinal, só que agora de um bovino. E aqui a gente consegue visualizar as porções, tá? Então nós temos o seco aqui, ó, que é esse órgão que a gente tem, digamos assim, que ele vai ter uma ponta no final, né? Um ponto cego, certo? E aí nós temos o colo, ó. Aqui a gente tem o colo transverso, aqui o colo descendente, né? E aqui o colo ascendente. Olha aqui, o colo descendente ele sempre vai estar próximo ao reto, certo? E o transverso sempre vai ter esse formatinho assim, como se ele estivesse na longitudinal, tá, gente? Aí aqui a gente tem o trato intestinal de um equino. Olha que legal. É como eu falei pra vocês, os equinos, eles vão se caracterizar por conta que o intestino grosso deles, ele vai ser muito mais desenvolvido, tá? Então o seco em específico, ele vai ser mais desenvolvido nos equinos, porque ele vai funcionar como uma câmara de fermentação. Por que acontece? O estômago dele é muito pequeno, então a digestão propriamente dita, de forma mais eficiente, vai acontecer aqui no intestino grosso, tá? Além da absorção dos nutrientes, é claro. Então por isso que ele vai ter um formato um pouco maior. Aí nós temos a primeira porção do intestino grosso, né, que é o seco, certo? Ele vai se comunicar com o ilho, né, gente, que é a última porção aí do intestino delgado, e ele vai estar, então, entre o ilho e o colo, né, que é a segunda porção aí do intestino grosso, certo? E, gente, próximo ao seco a gente vai encontrar o apêndice vermiforme, tá?
Lembrando que o apêndice vermiforme, ele é um vestígio, um órgão vestigial nos seres humanos, né? Hoje a gente praticamente não precisa dessa estrutura para nada, tá? Mas os nossos antepassados, ele era muito importante, essa estrutura era muito importante para auxiliar na digestão, tá? E também ajudar na produção de células de defesa. Hoje, para nós, caiu em desuso, tá bom? Mas fica próximo aqui a região do seco. E notem aí, ó, está presente em humanos e ausente nos mamíferos domésticos, tá? Então a gente não vai encontrar isso em cavalo, nem em equino, nem nos ruminantes, certo? Bom, o seco, gente, ele vai ser pouco desenvolvido nos ruminantes e nos suínos, nos bois e nos suínos. Mas como eu falei para vocês, eles vão ser muito desenvolvidos nos equinos, justamente por conta que o estômago desse animal é muito pequeno, né? E eles são herbívoros, então a celulose ela tem que ser quebrada. Então, o seco, ele que vai ajudar, né, a justamente fazer a digestão, tá? A digestão, a absorção. E ele tem algumas pregas longitudinais que vão dar esse formato aqui, e elas são denominadas de tênis, tá? Não são vermes, não, são as denominações para as pregas, tá, gente? E aí, nós temos a segunda porção do intestino grosso, que é o colo, tá, gente? O colo, né, é por onde o alimento ele vai percorrer, né, e é nele que vai ocorrer a absorção de líquido, no caso da água, tá? E é nessa região aqui que o bolo fecal ele vai sendo formado, criando uma consistência mais pastosa, para depois ser eliminado pelo reto, mais especificamente pelo ânus, tá? E aí o colo, gente, ele vai ser dividido em 3 regiões. Nós temos, como eu falei já pra vocês, a gente tem um colo ascendente, tá? Que vai ser uma região que vai subir, né, por onde o bolo fecal ele sobe, ali no intestino grosso. O colo transverso, que é um trechinho mais curto, né, ele vai se caracterizar por ter esse formato mais longitudinal. E a gente tem o colo descendente, que ele vai receber esse nome justamente pelo fato que é onde o bolo fecal ele vai passar para ir pro reto e posteriormente pro ânus, tá? Então, no colo também vai ocorrer a absorção de água e nutrientes. Aí aqui a gente tem o trato intestinal do bovino, né, evidenciando justamente essa questão do colo, tá? Olha aqui, ó, o colo que vai pro reto é chamado de descendente, né? Aqui a gente tem o colo transverso, que é aquele que vai ter um formatinho um pouquinho, dá a impressão que ele tá mais no sentido longitudinal. E a gente tem esse colo aqui que vai ter várias voltas, né, que é o colo ascendente, e ele sobe em direção ao reto, tá? Enquanto que o descendente desce. Tá, gente? E aí nós temos o trato intestinal do suíno aqui, ó, uma imagem pra gente ver, tá? Olha que coisa maravilhosa aqui. Tá? A gente tem aqui, ó, o colo ascendente, né? E aí o colo que vai lá pro reto é o descendente, e aqui a gente tem o transverso. Aqui do equino também vai ter as dominações aqui, certo? Notem que aqui, ó, essa região é mais desenvolvida, né? Aí a gente já consegue identificar que é o seco. E óbvio que também tem um ponto aqui, como eu falei pra vocês, como se fosse um ponto cego, porque ele termina nessa região, né? E aqui, ó, ele vai ter esse formato justamente porque aqui é uma câmara de fermentação. Formatação, ó, gente. Eu formatei tanto trabalho de ontem pra hoje que eu tô encocada de fermentação, tá? E aqui a celulose ela vai ser quebrada, até porque esses animais eles conseguem assimilar a celulose também, tá? Aí que tá mostrando pra gente, ó, que aqui nós vamos ter o colo, tá? Olha aqui o colo transverso. Então aqui vai ser o colo ascendente, né? Essa regiãozinha aqui. E aqui nós temos o colo descendente, tá, gente? Pessoal, e nós temos o reto. Como eu falei pra vocês, o reto, ele vai ser a região onde o bolo fecal vai ser guardado até o animal ele sentir vontade de defecar, né? Como que ele sente vontade? Justamente por conta que o reto ele vai aumentando em volume por conta das fezes, e aí alguns esfíncteres eles são acionados, né, na parte interna, e aí o animal ele vai ter vontade de dessecar, defecar, é justamente por conta que sinais vão chegar a essa estrutura, né? Ali a gente tem o sistema nervoso passando, né? Inclusive o sistema nervoso autônomo, e aí o animal sentir vontade de defecar e eliminar aquilo que ele não conseguiu aproveitar, certo? O reto ele vai ficar localizado, ó, gente, na cavidade pélvica, tá? E o canal anal ele é bem curto, por isso que as fezes elas não ficam muito tempo nessa região e logo o animal ele sente vontade de defecar, certo? E
não podemos esquecer que a porção final aí do reto é o ânus, o orifício por onde vai sair as fezes. Agora, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as glândulas anexas, tá, gente? Mas eu vou deixar isso para o próximo videozinho, certo? Lembrando que as glândulas anexas, elas são glândulas que vão trabalhar junto com o sistema digestório, elas produzem uma série de substâncias que vão ser importantes, né, justamente para que o sistema digestório, principalmente atrelados ali ao intestino delgado e ao intestino grosso, né, consiga desempenhar a sua função correta, tá? Então, embora essas glândulas não façam parte, né, do sistema digestório, elas exercem um papel muito importante neles, tá bom? Então já eu volto com vocês para a última videoaula aí da disciplina de anatomia animal comparada. Isso com relação à unidade 4, tá?